ética, ensinavam virtudes, os pedagogos que levavam os jovens a aprender pelas ruas e pelas cidades e pelas experiências no campo, toda a formação socrática e tudo mais, tinham como objetivo torná-los bons cidadãos, que seriam os futuros governantes. Então, quando todas essas fontes de boas pessoas, família, igreja, cidade, cultura, escola, tudo está destruturado porque não há mais valores para ensinar, cada um ensina o que quiser, o que a emoção promove, então é óbvio que toda a estrutura social fica debilitada. É um tecido social cheio de buracos. Então, diante disso, vem a separação, vem a injustiça social, vem o salve-se quem puder, a justiça do mais forte. Hoje, a gente vive a justiça do que tem mais poder na mídia, do que tem mais dinheiro, e não existe um processo de união social. Então, é óbvio que, diante disso, nós temos que questionar, então, o que fazer? É óbvio que nós temos que resgatar esses valores. É lógico que a gente tem que voltar a varrer essa estrada, e tentar descobrir, afinal, o que dava certo antigamente, que unia as famílias, que criava um bom ambiente familiar, um bom ambiente escolar, que as pessoas tinham ideais nobres, havia uma humanização da sociedade, da cultura, os valores clássicos que foram tão preservados durante séculos na Idade Média, isso tudo tem que ser resgatado. Se isso não é resgatado, cai-se no materialismo, e é o que está acontecendo hoje. Qual é o fruto da escola atual, da nova pedagogia? A pressão material do dinheiro. O jovem hoje vai para a faculdade com o único objetivo de ganhar dinheiro. Só isso. Qual é o critério de sucesso de um jovem hoje, que o pai avalia, que, enfim, que as empresas avaliam? É saldo bancário. Se ele está com um saldo bancário bom, então, um garoto de sucesso. Então, isso é um absurdo. Isso é uma imensa mentira, porque, efetivamente, quem consegue isso, depois de um certo tempo, sente um vazio existencial imenso, porque nós não fomos criados para esse prazer material efêmero, fácil, passageiro, enfim, que não satisfaz as nossas ânsias de eternidade, ânsias de infinitude. O coração humano anda à busca de uma coisa muito profunda. E o que nós notamos mais hoje na sociedade moderna são famílias carentes desse amor. Eu sempre gosto de dar esse exemplo muito didático, né? Hoje vemos famílias satisfazendo-se com algodão doce. É gostoso? É gostoso, mas não sustenta. E a pessoa se debilita e fica definhando depois, no final da sua vida. Outra consequência, então, de todo esse processo de destruição social, que leva a esse materialismo irracional e não transcendental, é o culto à ciência, o culto às novas tecnologias, o novo celular, o carro sem motorista, agora viagens lunáticas. Quer dizer, quando o homem está tão apegado a esse mundo material e coloca toda a sua esperança de felicidade nesse mundo material, é lógico que o culto à ciência é uma decorrência. Quer dizer, se eu tiver um celular mais rápido, eu serei mais feliz, um carro mais rápido, eu terei mais realizações. E a gente pergunta, será que todos esses avanços nos últimos anos, das novas tecnologias, tornaram as pessoas mais felizes? Sinceramente, houve exatamente um processo inverso. Quanto mais recursos e confortos o homem do século XXI tem, não houve justamente, inversamente proporcional, um processo de infelicidade. Será que as pessoas não percebem isso de forma tão evidente? Por que não há uma virada? É uma questão que deixo para você refletir. Qualquer pessoa um pouquinho inteligente percebe que quanto mais as pessoas hoje moram em casas melhores,
Quantas pessoas hoje cada vez andam com carros mais luxuosos? Quantas pessoas hoje viajam mais para a Europa e para a Disney? Quando você esperaria que essas famílias estivessem bem, tivessem pois, finalmente realizadas, finalmente em plenitude, que é o que se esperaria, segundo essa doutrina da nova pedagogia, então esperaria que as pessoas estivessem pois, felizes e contentes. Engraçado, mas não é isso que acontece, e você não percebe isso. Então, uma pessoa inteligente, que é o que está acontecendo nessa faixa de 25 a 35 anos, esses casais jovens que estão casando agora e que estão buscando novos rumos, no fundo, é isso que estão questionando agora. Não é esse o caminho dos meus pais, não quero seguir o caminho dos meus pais, eu não quero reproduzir essa mentira que os meus pais me ensinaram, eu quero uns novos ares. E, graças a Deus, estão nascendo esses novos ares. E eu estou trazendo, de alguma maneira, do ponto de vista da educação, esses novos ares. É isso que eu quero trazer para essas novas escolas, resgatar o papel da escola, resgatar a tradição que a escola sempre preservou e transmitiu com muito cuidado, com muita atualização, sabendo saber o que está errado, o que está certo, o que pode ser melhorado. Mas melhorar a tradição não é estragar a tradição, não é destruir a tradição, é atualizar. Isso exige cuidado, exige conversa, exige diálogo. Não é tão simples assim, num passe de mágica, você tornar essa tradição atualizada, vamos chamar assim, progressista. Eu acho que eu sou a favor do progresso ético. Muitas questões que foram, ao longo da história, a gente foi vendo esse progresso. Acabou a escravidão, um super progresso. Acabou o machismo, um super progresso. Eu penso hoje em dia assim, o que é que os meus netos vão estar rindo daqui a 30 anos quando ficarem examinando os pais que estão me ouvindo? Sabe o que eu acho? Como é que eles destruíram a família no século XXI? É esse que será o futuro progresso na tradição. Porque qualquer pessoa de bom senso sabe que uma criança precisa de um pai, de uma mãe, para tornar o seu filho equilibrado, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual. Sem pai e mãe, sem esse equilíbrio que a natureza do Criador trouxe ao mundo, se ele criou Adão e Eva do sexo masculino e do sexo feminino, é que tinha uma razão de ser. Essas duas forças complementares são necessárias para satisfazer as necessidades da criança. Agora, hoje, quererem falar de novas famílias é simplesmente ir contra o tal do Criador, é ir contra a tradição, é ir contra a autoridade. E, obviamente, quando há esse culto à ciência, então, toda essa, dizer assim, excesso de novas tecnologias, das internets da vida, do computador, do celular, isso tudo mudou a nossa maneira de viver. Eu sou totalmente adepto às novas tecnologias, eu uso em todos os meus trabalhos, em todo o meu dia a dia, eu sou muito feliz com tudo isso, mas eu estou, ao mesmo tempo, muito preocupado com tudo isso, porque na medida que esses instrumentos que foram criados para o bem são mal usados pelas pessoas sem virtudes, sem autodomínio, sem equilíbrio, sem inteligência, é óbvio que, como qualquer instrumento de qualquer coisa, pode ser usado para o bem ou para o mal, e hoje está sendo usado muito mal, porque não há maturidade ética para usá-los bem. Então, é óbvio que aí, mais uma vez, vem a importância dos fornecedores da verdade, igreja, família, escola. Enquanto esses três não voltarem a se unir, essas novas tecnologias serão cada vez mais destruidoras. Quando a escola, família e religião estiverem novamente unidos, então esses instrumentos voltarão a ser muito bem usados e serão umas coisas muito boas. O fato é que, se nós analisamos, então, esse ambiente cultural do momento, a gente percebe que a escola está com uma imensa dificuldade de mudar esse quadro que eu estou propondo. Se o momento em que as famílias andam atrás, pois só desse prazer material, buscam a felicidade no dinheiro, como ideal de vida e da avaliação de sucesso tem a conta bancária e o cartão de crédito, então, para que ensinar virtudes na escola? Para que formar essa pessoa humana completa? Então, é aí que está o grande inimigo da minha proposta. Então, é óbvio que nós temos que lutar contra tudo isso e temos que procurar que as pessoas percebam que, se não houver
uma volta a essa educação da virtude, jamais a gente vai conseguir dar essa virada. E o que acontece com essa educação materialista? Então percebam que as consequências hoje são muito tristes. Além da pouca aprendizagem, que ele já tem falado em todas essas aulas anteriores, hoje uma família que foi então deixando a sua criança sem esses valores, essas virtudes, e foi educando de forma emotivista, eu costumo chamar assim de dos dois grandes momentos de desgraça familiar. São como que dois momentos assim em cadeia, são como duas ondas. Guardem isso, por favor. Vou falar agora da primeira onda. E depois que passa um tempo, vem a segunda onda. E quando isso acontece, no final, a autodestruição do ser humano. Quando uma educação está materialista, portanto, está sem autoridade, está sem clareza do certo e errado, do bem e do mal, a primeira consequência como a gente já dizia, educar emotivamente. Emotivismo domina a sociedade. Então, sabe qual é a primeira consequência? A criança nasce só motivada com alegrias materiais. Por quê? Porque é a mesma motivação dos pais. Qual é a motivação dos pais? A alegria material. E o pai trabalha para adquirir alegrias materiais. Brinquedos, festas, viagens, roupas. Então, esse processo reprodutivo continua havendo e continua acontecendo, né? E o que acontece com uma criança que só tem essa alegria material como motivação existencial? É uma criança condenada à infelicidade. Você sabe, assim, eu sempre gosto de ser didático nessas coisas. Assim, do ponto de vista percentual, qual é o máximo que eu consigo dar para um filho em felicidade se eu lhe der tudo? Tudo que você possa imaginar de conforto, de brinquedos, de viagens das mais caras às mais baratas, festas caras. Isso tudo que uma mãe hoje sonha. Se eu desse isso para o meu filho, aí sim eu seria uma boa mãe. Sabe qual é o máximo que você consegue? 20% de felicidade. Quer dizer, o teu projeto de vida, do sistema educacional do momento, é uma proposta de tornar os jovens, no máximo, se ele for rico, se ele tiver todas as capacidades financeiras, vai lhe dar no máximo 20% de felicidade. E como essa pessoa fica insatisfeita, e 20% não paga a conta da felicidade, então a pessoa começa a ficar muito fraca, muito desmotivada, e cai na segunda doença dessa primeira onda, que eu chamo de sentimentalismo. O sentimentalismo é isso, por ser fraca, por ser pouco preparada para vencer as dificuldades da vida, essa pessoa só faz o que gosta e foge do que custa. E é possível alcançar alguma meta elevada nesta vida só fazendo o que gosta? Existe algum ideal na vida que se alcança sem sacrifício? Então, repare, um pai que dá tudo para o filho, no fundo ele está dizendo assim, filho, eu estou querendo a sua condenação. Eu estou querendo o seu fracasso, porque eu estou te criando para ser uma pessoa fraca. Uma pessoa que irá fracassar brevemente, porque você não vai ter forças para vencer os ideais da tua vida, porque você é uma pessoa que não foi educada por sacrifício. Olha aí como os pais não fazem essas relações. Mas perceba, quando você está dando tudo para o filho, está tornando seu filho frágil, incapaz de alcançar os ideais mais nobres. Porque não há nenhum ideal que seja valoroso que não seja alcançado com sacrifício. Pô, eu para passar na universidade eu tive que estudar muito sacrifício.
Depois, para passar no mestrado, que todo mundo dizia que eu não ia passar, porque eu era da administração de empresas da USP, e só passava professor no mestrado em educação da FRJ, eram 450 candidatos para 20 vagas, e falavam, não adianta você prestar esse concurso, você não vai passar. E eu falei, eu vou passar nesse concurso porque eu fui preparado para o desafio, eu fui preparado para enfrentar sacrifícios difíceis, e eu passei. E eu agradeço ao meu pai por ter me educado nas virtudes. E assim a mesma coisa com o doutorado, diziam que eu não ia passar no doutorado, havia muita gente que não gostava de mim na universidade, porque eu era uma pessoa reta e vendia a verdade. E sabemos muito bem que muitas faculdades de pedagogia não querem vender a verdade, então eu era um inimigo da universidade, mas eu passei no doutorado e com uma tese brilhante, com a máxima nota. Por quê? Porque eu fui educado para ser um homem sacrificado pelos meus pais. Olha como hoje eu reconheço o valor que meu pai teve de me educar assim. Então, senhor pai, quando você está dando tudo para o seu filho, você está incapacitando o seu filho para ser um bom aluno e um bom profissional e um bom pai de família e uma pessoa feliz na vida. Cai na real. Ainda nessa mesma onda, quando você só dá todos os prazeres materiais, só os 20% de felicidade, tornando seu filho um sentimental fraco e depressivo daqui a pouco, você está tornando seu filho também muito solitário. É o fenômeno do momento. O que é que está acontecendo com os jovens que não querem sair de casa? Que querem ficar no computador o dia inteiro, brincando de joguinhos e adiando o seu desenvolvimento e o seu sucesso existencial? Por quê? Porque estão fracos, com medo e egoístas. A solidão é, na verdade, um sintoma de fraqueza e de egoísmo que não foi desenvolvido para a coragem e a generosidade. É um fracasso. E, por fim, o último aspecto da primeira onda desse emotivismo social que está reinando atualmente em todas as escolas é o chamado prazer pelo prazer. O prazer como fim da vida. A gente pergunta para um jovem de hoje, tem pesquisas aí, todos os anos saem essas pesquisas, na revista Veja, na Época, no Jornal do Brasil, Folha. Toda a pesquisa dá assim resultado. Jovem acha que felicidade está relacionado. Família sempre sai em primeiro lugar, graças a Deus. Mas depois, em segundo lugar, em dinheiro. Que possa ter isso, possa ter aquilo. Esse é o motivo dessa educação, é o resultado dessa educação falsa. O jovem acredita que o prazer é um fim em si mesmo, e o prazer é um meio. O prazer é um meio para alcançar um fim mais elevado. Quando eu como e sinto prazer na comida, acabei de comer um almoço gostoso que a Giovana acabou de me trazer, eu sei que isso é um prazer bom, um prazer imediato bom, mas que não pode ser o fim da minha vida, eu jamais viveria feliz comendo sanduíches. Eu sei que aquilo é um meio para eu ter uma saúde, que é o fim da alimentação. Quando eu tenho prazer sexual, não é pelo prazer sexual que eu vou buscar esse prazer, é porque através desse prazer eu chego num amor muito mais elevado, um amor espiritual de doação. Então, reparem, o prazer sempre tem um pequeno ganho imediato para ter estimulação de comer, para estimulação de dormir, enfim, de fazer esporte, o que for, mas para pensando depois num bem maior, que é o que importa. Então o prazer é sempre um meio e não um fim. Quando a criança busca o prazer pelo prazer, simplesmente ela está sendo enganada a buscar os fins mais nobres que ela tem que buscar com a própria experiência. Então, é óbvio que quando isso vai sendo perpetuado ao longo dos dias, dos meses, dos anos, passa um tempo, e sabe o que acontece? Todas aquelas desgraças de primeira onda, elas se ampliam na segunda onda, que é a que eu queria trazer agora. Então, voltemos lá ao primeiro aspecto da primeira onda, a alegria dos materiais, aqueles 20% de felicidade. Quando o cara só busca esse prazer, essa motivação
de ter celular, de ter videogame, de ter roupa, de ter viagem. Porque isso que o jovem anseia mesmo, né? É impressionante, não percebe que aquilo não satisfaz, mas ele continua se enganando e acha que é um problema de quantidade, então precisa de mais festa, de mais celular mais caro, de viagens mais loucas, de carros mais fortes, mais velozes. Quando a pessoa continua nessa mentira social, chega um momento que começa a nascer, de fato, ele achar que ele é uma questão de frequência, de repetição, de intensidade, então começa a ficar viciada nesse tipo de mecanismo psicológico. Aí tem a dopamina, tem a oxitocina, tem, sei lá, todos esses hormônios que vão excitando o ser humano, aquele sempre mais, sempre mais, sempre mais, e aí a gente sabe as consequências disso tudo. A pessoa então fica viciada em consumir, viciada em gastar mesmo, né, em buscar prazeres os mais loucos possíveis, né, e acaba ficando muito fraco. Depois, o sentimentalismo, a pessoa que só faz o que gosta e foge do que custa, começa também a sentir uma imensa fraqueza existencial, fraqueza escolar, nunca passa de ano, nunca passa na faculdade, nunca consegue emprego, nunca consegue namorada, nunca consegue amigos, começa a viver aquela baixa autoestima própria de uma pessoa fraca. Consequentemente, será uma pessoa, como a gente disse na aula anterior, violenta. A violência social, todo mundo sabe disso, é sempre uma resposta a uma insatisfação física, psíquica ou espiritual. É uma resposta. A gente falava na aula anterior da teoria do iceberg. Aparece a pontinha da violência, mas o que está por trás de tudo aquilo? É uma insatisfação, porque não lhe dão importância, porque não lhe aceitam, porque não lhe valorizam. Então, é óbvio que a pessoa começa a ser uma pessoa que vai incomodar todo mundo porque ele está sofrendo. Se eu estou sofrendo, você irá sofrer também comigo. E aí entra todas as injustiças sociais, violências, que a gente vê em toda a delinquência juvenil. Uma pessoa que foi muito egoísta, uma pessoa que foi sendo alimentada só com essa solidão, ficar dentro da sua bolha, ficar lá protegidinha pelos pais, e fica muito em casa, filho, fica muito em casa. Com o tempo, essa criança sofre de uma solidão precoce. A solidão nunca foi uma doença dos velhos. Na minha época, só era solitário os velhos. Hoje, acreditem, tem jovens, os médicos aqui me podem comprovar, se acusam de solidão. A doença dele é a solidão. Não amo ninguém e não sinto-me amado por ninguém, mas nem pelos meus pais, eles dizem. Isso é uma violência social imensa. Como é que é possível um sistema educacional permitir que um jovem de 15 anos já se sinta solitário? E as pessoas não percebem isso. Será que não percebem que a culpa, em parte, está na escola? E depois, um homem que foi vivendo o prazer pelo prazer, como um fim em si mesmo. Como eu dizia, vai querendo sempre mais, dopamina, oxitocina, serotonina, tudo ali já gastado, a tolerância vai sempre sendo mais elevada, mais baixa, perdão, acaba caindo nessas desgraças das drogas, nas desgraças do sexo desvairado. Hoje não há uma festa de crianças de 11 anos para cima que já não tomem drogas. 11 anos. Olha a desgraça onde a gente está chegando. Qualquer festa de 11 anos para cima, senhores pais, acreditem, a sua filha já está tomando pastilha com vodka, a sua filha já está beijando todos os meninos da festa para se valorizar, para ser aceita, para colocar no Facebook que ela pegou não sei quantas. Agora, no carnaval, eu recebi milhões de mensagens de pais desesperados pedindo a minha ajuda por esse fenômeno dos blocos de carnaval, que todo mundo sabe o que é que rola lá dentro. Então, por que essa onda toda está acontecendo? Porque é isso, reparem, é um processo que vai definhando. A primeira onda leva a uma segunda onda, e essa segunda onda, o resultado é a animalização do ser humano, é a destruição da pessoa humana.
Por isso, quando eu digo que o papel da escola, e assim a gente vai terminando o nosso curso, é resgatar a pessoa humana. Porque justamente o que eu vejo hoje nas escolas são alunos animalizados. Quer dizer, antigamente, quando a gente recebia as crianças, elas estavam num nível de ser humano mínimo, que o desenvolvimento delas era mais tranquilo, era só potencializar esse ser humano a alcançar a felicidade. Não, hoje, o papel da escola, acredite, é receber não essas crianças que estão no nível, vamos chamar, 0, mas crianças que estão no nível -10, no nível infra-animal, por causa dessa destruição da tradição, destruição da autoridade, destruição dos valores, destruição das virtudes e desse manual de instrução do ser humano. Então, se houve de fato um desprezo pela ética da natureza humana, o resultado é esse, animalização. E as pessoas ficam passivas dentro desse quadro. E eu, como educador, quando eu descobri isso no meu doutorado, eu fiquei indignado. Eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que arregaçar as mangas, eu não posso ficar na academia. Toda a tentação do educador, pesquisador, como eu era, tinha um grupo de pesquisa lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, grupo de pesquisa de ética e educação, que aproveito para mandar um abraço à Maria Judite Sucupira, que era a grande fundadora desse grupo, né? Pois, quando eu era desse grupo, eu tive a tentação de ficar na universidade e ficar fazendo os meus artigos, ficar dando as minhas aulas, que é uma coisa muito cômoda. Mas quando eu percebi, na universidade, essa imensa mentira educacional, eu falei, não, eu preciso partir para o mercado, eu preciso mudar a educação. E quando eu vejo agora nesse Brasil paralelo, né, uma empresa séria, sólida, que realmente está querendo mudar a educação, eu falei, eu preciso me associar a essas pessoas e chegar a esses milhões de brasileiros que estão me ouvindo agora, para cair na real. O pessoal está muito animalizado. O sistema educacional do momento é a animalização do ser humano, que leva à infelicidade, à destruição e à injustiça social. Ninguém pode querer isso para ninguém. Cai na real. E a solução é voltar a resgatar a tradição. A solução é voltar a valorizar a autoridade do pai, a autoridade do professor, é resgatar o manual de instruções que a ética dos gregos até hoje foi sempre preservada e defendida, e voltar, portanto, a ensinar a virtude nas escolas e na família. Quando isso voltar, tudo volta à harmonia. Não sei se já sabem, mas eu tenho hoje, atualmente, um Instagram que chama Jeb Malheiro. E tem duplo sentido. João Eduardo Bastos, Jeb, em inglês seria com A, mas eu uso um trocadilho. Né? Jeb é porque o pugilista faz pequenos jabs que vai enfraquecendo o adversário para que, de repente, ele dê depois um nocaute no adversário. Então, o meu Instagram é Jeb Malheiro. Enfim, ao longo da semana eu vou respondendo às perguntas que os pais e professores têm me feito. Em 3 semanas, acredito, eu respondi a 170 perguntas, das mais variadas, mas todas ligadas a isso que a gente está falando aqui na nossa última aula, todas ligadas a isto. O que prova que, então, é uma necessidade de mercado mudar tudo isso. Mas o que eu queria falar é que, se quem olhar esse meu escudo do Jeb, é um punho, e dentro do punho eu estou agarrando uma oliveira, um ramo de oliveira. Sabem por quê? Também por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou também oliveira. Eu sou João Eduardo Bastos Malheiro, Jeb Malheiro, de Oliveira. Então, tinha que colocar o meu nome, de alguma maneira, também no escudo. Mas por que eu escolhi também o ramo de oliveira? Por 2 motivos. Primeiro, a oliveira, como você sabe, é a que produz azeitonas, que produz azeite. Então, eu quero atualmente dar uma azeitada nessa educação que está muito insonsa.
Eu quero tornar a educação gostosa, feliz. Eu quero tornar você feliz. Família que está me ouvindo, eu quero mudar a educação. Eu quero colocar um pouco de azeite nessa salada que está muito ruim. E, ao mesmo tempo, não sei se você lembra, no Antigo Testamento, quando teve a Arca de Noé, teve o dilúvio universal. Como é que eu soube que acabou esse dilúvio? Quando a pomba chega a Noé e traz no bico um ramo de oliveira. Eu vim acabar com esse dilúvio que está aí fora educacional. Eu quero que você acredite que chegou o momento da virada. Acabou o dilúvio. Está uma coisa horrorosa lá fora, mas eu quero ser esse raminho de oliveira que te dê esperança, que dá para mudar a educação. É só você pensar um pouquinho com todas essas aulas. Se você pensar com carinho nessas aulas de educação, você vê que tem tudo uma lógica, tem tudo um porquê as coisas estão acontecendo. Então, se eu te fizer pensar, se você se juntar aos seus colegas, se você parar para pensar que dá para mudar, a gente muda essa educação e combate esse grupo que está aí, que não deve estar gostando nada desse curso, para que eles já parem de perturbar a nossa sociedade e deixem ser felizes as pessoas que querem ser felizes. Se eles querem continuar sendo infelizes, deixa eles lá. Continuem sendo infelizes. Nós podemos ser muito felizes mudando a educação. Acredite, eu tenho esperança, eu sou um otimista e por isso eu estou aqui. Muito obrigado por vocês terem participado desse curso. Eu estou muito feliz de ter cumprido um dos papéis que eu acho que Deus pediu para eu realizar nesse planeta. É um momento histórico esse aqui, pelo menos na minha própria vida. Tenho certeza que você vai se emocionar com a minha vibração. Tenho certeza que você vai querer mudar a educação junto comigo. Vamos juntos?